Olá, minha gente! Muito boa tarde, boa noite. Não sei muito bem o que está acontecendo, mas como é horário de verão, eu acho que, em geral, a gente está de boa tarde, né? Aqui no Rio de Janeiro, estamos com calor de 150 graus, que eu não sei o que está acontecendo. Ligaram o maçarico, tá quente pra caramba, mesmo que agora sejam só 5h15 da tarde. Bom, minha gente, estou aqui nesse dia lindo, nessa segunda-feira, porque segunda-feira é o dia que começa para a gente falar sobre matemática básica, começar as nossas preparações para o Enem de 2022. Então, como segunda-feira é o dia oficial de começar, então vamos começar. Por favor, Eric, me ajuda aí. Vamos compartilhar essa tela e vamos para a nossa aulinha de algumas dicas que eu tenho para falar para vocês. Bom, então, nossa live de hoje vai ser para mostrar para vocês algumas coisas para ajudar vocês na preparação para o Enem de 2022. Então, vamos lá, minha gente. Vamos aqui. Antes de mais nada, por favor, se inscrevam aí no nosso canal. A gente está só começando o nosso ano e, a partir de agora, vai ser novidade atrás de novidade, várias coisas acontecendo. Então, minha galera, já que vocês estão querendo se preparar para o Enem de 2022, a primeira dica que eu dou para vocês é se inscreve aí no canal do Descomplica, porque no canal do Descomplica vocês vão ter acesso aí a várias dicas o ano inteiro. Bom, então vamos começar de operações básicas de matemática? As operações básicas, você pode pensar assim, professora, mas a operação básica é uma coisa, né, fácil, aprendi lá atrás, muito rapidinho e tal. Mas aí as dicas que eu quero dar para vocês em relação às operações básicas são o seguinte. Primeiro, a gente precisa se ligar na ordem correta na hora que a gente vai resolver uma expressão. Então, a gente tem uma ordem para as coisas acontecerem. A gente primeiro precisa, o topo do nosso pódio, a gente precisa começar resolvendo potenciação e radiciação. Segundo lugar do pódio, divisão e multiplicação. E o terceiro lugar, não menos importante, é a adição e subtração. Então, saber essa ordem na hora de resolver uma expressão numérica, muito importante. Mas sabe o que você, estudante de 2022, em janeiro, precisa se livrar? Nada de calculadora. Gente, eu tô falando um negócio aqui e é papo retíssimo, papo reto. Se livrem da calculadora. Eu sei que, olha só, uma vez um aluno de vestibular veio falar comigo, mas professora, se eu tiver calculadora, eu não lembro dos números, mas ele falava tipo, aí eu faço 10 exercícios por hora. Se eu não tiver a calculadora, eu faço metade dos exercícios por hora. Então, ele fala, pô, se eu tiver com a calculadora, eu faço 10, 20 exercícios. Se eu não tiver, eu faço 5 exercícios só, porque eu demoro muito fazendo conta. E aí, eu quero falar um negocinho com vocês. Se você demora muito a fazer conta, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Todas as pessoas que não são geniais, como eu e como talvez a maioria de vocês, demoram muito fazendo contas quando não fazem muitas contas. Então, todas as pessoas, as que não são geniais, não estou falando do menino lá que foi no programa, que responde quanto que é 420 menos 200 dividido. Não estou falando dessa pessoa. Estou falando se você é uma pessoa normal, né, nasceu, brasileira e tal, normal, sem aquele QI estourando lá em cima, nas alturas. Se você não fizer muita conta, você cada vez vai fazer conta mais devagar. Porque se você não pratica, cada vez você vai demorar mais. E é muito importante chegar na prova, lá na prova de 2022, e saber fazer contas rápidas. Mas você só vai conseguir fazer contas rápidas se mesmo quando você está fazendo conta devagar, você parar e praticar. Então, minha dica para vocês é, se você demora 1 hora para fazer 5 exercícios, demore 1 hora para fazer 5 exercícios sem calculadora. Porque aí, amanhã, você vai demorar e vai fazer 6, depois 7. E aí, a cada vez mais, você vai adquirindo
umas sacadazinhas, e aí com a nossa ajuda também, a gente dá várias sacadas aí ao longo do ano, para cada vez vocês calcularem mais rápido, terem mais sacadas, fazerem as coisas mais rápido, para chegar numa prova que tenha 45 questões e você tem que resolver ela em mais ou menos 2 horas e meia, você conseguir fazer as coisas um pouquinho mais rápido. Então, nosso primeiro combinado aqui de hoje é nada de calculadora. Sabe por quê? Porque é preciso ganhar tempo. Então, não quero assustar vocês de maneira nenhuma, mas o nosso objetivo aqui hoje é, nesta segunda-feira, começar. E se a gente vai começar, vocês têm que começar pensando que eu preciso agilizar as minhas contas. E tudo bem fazer conta devagar. Eu era uma aluna no ensino médio que eu tinha a sensação que eu fazia contas devagar. E eu só comecei a agilizar as coisas, a fazer as coisas mais rápido, conforme eu fui praticando. Então, tudo é prática. Ah, mas professora, eu erro muito. Mas, gente, quanto mais você pratica, menos você erra, mais rápido você fica. Tudo bem, minha gente? Bom, e aí, vamos então já de matérias, né? Vamos parar de ser aqui, ó. E vamos de matéria aqui. Vamos lá. Uma das matérias, assim, muito importantes para a gente fazer o Enem é a proporcionalidade. E aí, dentro aqui delas, a gente tem a razão e a proporção, que vai lidar um pouquinho com essa proporcionalidade. E aí, dentro dessas razões, a gente tem a escala, a regra de 3, simples e composta. Gente, ó, escala é um assunto garantido que tem assim, ele confirma a presença já todo ano, já faz muito tempo. Então, escala é uma coisa que a gente precisa saber fazer. Regra de 3, você precisa saber fazer porque dá para fazer várias questões com regra de 3, não só de matemática. Tem questão de física e de química que dá para a gente resolver ela só por regra de 3. Vocês acreditam nisso? Pois é, mas é verdade. Mas o que é escala? O que é regra de 3? O que são essas coisas? Já vamos partir para um exemplo. Por exemplo, aqui uma questãozinha do Enem. Em um mapa topográfico, na escala 1 para 100 mil, a maior dimensão gráfica medida entre as margens de um rio é de 15,7 milímetros. Assim, é verdadeiro afirmar que a respectiva distância máxima real entre essas margens é de... E aí a gente tem as alternativas. Bom, vamos de dicas. Estamos aqui com uma questão do Enem. Se a gente está treinando, a gente vai começar a treinar, a gente vai começar a pescar algumas coisas. Primeiro, essa questão é uma questão de escala. E se é uma questão de escala, a gente precisa saber o que é a escala. E aí eu já vou falar com vocês que a escala é uma razão, e aí a gente vai representar aqui essa razão por uma fração, onde no numerador, em cima, a gente vai ter o desenho e no denominador a gente vai ter o real. Então, a escala é, na verdade, a representação, qual é o tamanho, né, da representação de alguma coisa real. Por exemplo, a gente usa muito escala para mapa topográfico, igual está escrito aí. A gente usa muito para mapa, se eu quero fazer mapa de cidade, a distância entre duas cidades num mapa ou na vida real. Então, a gente tem o desenho, que é o mapa, e o real é a distância mesmo das cidades, é a distância entre as pessoas. Então, como que a gente vai fazer essa razão? Olha só, o exercício dá para a gente a escala, ele fala que a escala é 1, 2 pontos, 100 mil. O que isso significa? Isso significa que essa escala aqui, ela é igual a 1 sobre 100 mil. A escala é 1 sobre 100 mil. Isso tem que ser igual ao desenho. Quanto que é a distância das margens do rio no desenho? Ele disse aqui, ó, 15,7 milímetros. E ele está perguntando a distância real, a respectiva distância máxima real. Então, aqui, ó, a gente vai chamar de x. Então, é isso, gente. Um exercíciozinho de escala, onde a gente substituiu aqui a escala, substituiu o desenho e substituiu o real. Beleza. Sabendo disso, o que a gente faz agora? Aqui agora a gente multiplica cruzado e a gente vai ver que x vai ser igual a 15,7 vezes 100 mil.
Só que, gente, multiplicação por 10, 100, 1000, 1 e vários zeros é muito bom, porque basta a gente andar com a vírgula. Aqui, se a gente observar, a gente tem 5 zeros aparecendo. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, a gente vai andar com essa vírgula 5 vezes. Então, eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e vou andar com essa vírgula 5 vezes. Ó. A vírgula não está aqui? Eu vou andar com ela 1, 2, 3, 4, 5. 0, 0, 0, 0. E aí a minha resposta vai estar em milímetro. Porque se o meu desenho está em milímetro, o meu real também está em milímetro. Então, no final das contas, deu 1.570.000 milímetros. Beleza. E aí, o que acontece agora, então? Se a gente foi e andou 1, 2, 3, 4, 5 e continua em milímetro, e se a gente reparar, todas as respostas aqui estão em metros. Como que a gente transforma de milímetro para metro? O Mzinho, esse Mzinho, é prefixo para milésimo. Então, aqui é milímetro, porque é um milésimo. É como se a gente dividisse por 1000. Então, dividindo isso daqui por 1000, ele vai perder 3 zeros. Perdendo 3 zeros, o número que vai ficar vai ser 1570, né? Porque ele perdeu esses 3 zeros. Então, a gente vai ficar com 1570, que é a letra A de alface. Isso daqui quando a gente transforma de milímetro para metro. Tudo bem, minha gente? Tranquilo até aqui? Isso daqui foi uma questãozinha de escala simples. O que vocês precisam entender sobre escala? Primeiro, que a escala a gente precisa ter a mesma unidade de medida em cima e a mesma unidade de medida embaixo. Beleza, sabendo disso, depois a gente precisa que essa medida seja uma coisa unidimensional, porque a gente vai ter também escala bidimensional e tridimensional, que é quando a gente está falando de área e de volume. Aí a gente precisa dessa escala ao quadrado ou ao cubo. Então, escala, para a galera que está começando a estudar, anotem aí que escala é um dos assuntos mais importantes, figurinha repetida, e vocês precisam praticar e dar uma olhada nele, beleza? Vamos para o próximo! Vamos aqui para um exemplo de uma regrinha de 3 aqui, que a gente vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Bom, nessa regrinha de 3, a gente faz o seguinte. Se um pacote de biscoito contém 10 biscoitos, 10 biscoitos é um pacote. Pesa 95 gramas o pacote de biscoito. E se... Aí, beleza, não falou mais nada. E se 15 gramas de biscoito corresponde a 90 calorias, 90 calorias, quantas calorias tem em cada biscoito? Então, peraí. A gente sabe que 15 gramas de biscoito tem 90 calorias. Então, 95 gramas de biscoito, aqui vocês podem fazer de duas formas, tá? Você pode pensar assim, peraí, se 15 gramas de biscoito tem 90 calorias, então 95 gramas de biscoito tem X calorias. Essa é uma forma. Aí aqui a gente pode multiplicar cruzado, 15x é igual a 95 vezes 90. Aí minha dica para vocês, gente, conforme vocês forem exercitando cada vez mais calcular, vocês precisam cada vez calcular mais rápido. Beleza, isso a gente já viu. Mas aí, minha dica é o seguinte, sempre que vocês forem lidar com regra de 3, façam as contas sempre no final. Então aqui, por exemplo, eu posso... Deixa eu ver aqui, só se eu não tô... vai dar para vocês verem aí, ó. Aqui, por exemplo, eu vou escrever esse x aqui em cima, porque senão não vai dar para vocês verem. Ó, x igual a 95 vezes 90 dividido por 15. Eu não vou fazer 95 vezes 90 ainda. Eu vou escrever desse jeito. Sabe por quê? Porque aqui nessa multiplicação a gente pode cortar, por exemplo, o 90 e o 15 por 3, que me veio na cabeça aqui. Podia ser até por 15, né? Se você parasse para pensar, ó, o 15 mais 15 dá 30, mais 15, 45,
mais 15, 60, 75, 90. Então, aqui é como se fosse 1 e 6. Então, no final das contas, basta, para a gente encontrar essa resposta, basta a gente fazer 95 vezes 6. E fazendo 95 vezes 6, quanto que a gente encontra? Fazendo aqui rapidão. 0, 5 vezes 6 dá 30, 9 vezes 6, 54, mais 3, 57. Então, isso daqui deu 570 calorias. Então, o que a gente encontrou? Que 10 biscoitos pesam 95 gramas e 10 biscoitos têm 570 calorias. Quanto que tem em um biscoito? Quanta caloria tem em cada biscoito? Opa, peraí. Se 10 biscoitos tem 570 calorias, então quer dizer que um biscoito vai ter quanto, minha gente? Aqui você pode fazer uma outra regra de 3, ou você pode simplesmente pensar que aqui a gente divide por 10, aqui então também vai dividir por 10. E então o Y vai ser 57 calorias, que vai dar letra C de casa. Tudo bem, minha gente? Aqui foram 2 regras de 3, sendo que uma dava para fazer de cabeça. Quem conseguiu fazer de cabeça, tudo bem. É aquele negócio que eu falei com vocês. Para quem não conseguiu, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai fazendo as coisas. E aí, vocês vão conseguindo fazer. Bom, beleza. Então, aqui a gente já tem escala, falando um pouquinho sobre proporcionalidade. Já vimos escala, já vimos proporcionalidade aqui em regra de 3, e aí vamos dar uma olhada em um outro tópico, que é o tópico de estatística. O que eu queria falar com vocês sobre a estatística? Na estatística, a gente tem o trio parada dura. O trio parada dura, que é a moda, média e mediana. A gente precisa saber calcular média, moda e mediana. Outra coisa também, a gente tem as medidas de dispersão, que são a variância e o desvio padrão. Então, peraí, média, moda e mediana, o que é isso? A gente chama cada uma dessas de medida de termos central. A estatística veio, na verdade, para a gente pegar vários dados, então a gente tem aqui um monte de dados, e a gente informar coisas relevantes sobre aquele monte de dados. Então, em tese, a gente vai pegar vários números e a gente vai dizer qual que são os centros desse número. A moda é sempre o termo que mais aparece. A média é a soma dos termos dividido pela quantidade de termos e a mediana é o termo central. Então, aqui nessa distribuição, por exemplo, qual que é a moda, qual que é a média e qual que é a mediana? Vamos fazer aqui bem rapidinho? Primeiro, para a gente descobrir a mediana, a gente precisa colocar esses termos em ordem crescente ou decrescente. Eu vou colocar aqui em ordem crescente. A gente tem 2 uns, ó, 1 e 1. Depois a gente tem 2, 1, 2, 2, 2. Depois a gente tem 3, 3. 1, 2, 3. Depois, 1, 4. 1, 5. 2 5, né? 1, 2, 5, 1, 6 e 1, 7. A gente tem quantos termos no final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12. Show de bola. A moda é o termo que mais aparece. Então, moda, termo que mais aparece. É o termo que está na moda, né, minha gente? Então, vamos ver aqui quem é o termo que mais aparece nessa nossa distribuição. A gente vai dizer que a moda nessa distribuição vai ser 3, porque o 3 está aparecendo 3 vezes. Nenhum outro número está aparecendo 3 vezes. Então, aqui a nossa moda vai ser 3. A mediana, a gente vai chamar ela de termo central. E aí, como que a gente calcula a mediana? A gente vai fazer o seguinte, ó. Para a gente calcular a mediana, a gente já colocou os dados em ordem. E aí, para a gente encontrar o termo central, a gente vai pensar, calma aí, se eu tenho 12 termos, isso daqui é uma distribuição par. Se a gente tem uma distribuição par, a minha dica para vocês é, pega o número de termos, que é 12, divide por 2. Isso daqui vai dar 6, beleza? A gente vai pegar o sexto e o sétimo termo vai somar e dividir por 2.
Isso vai ser a mediana. Então, quando a gente tem uma distribuição par, a mediana é sempre a média entre dois termos centrais. E quem são esses termos centrais? Vai ser a quantidade de termos dividido por 2 e o próximo termo. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, se a gente reparar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sexto termo e o sétimo vão ser 3. Ó, a gente, no final das contas, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 5 termos para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 5 termos para cá. É como se eu quisesse botar os termos centrais como o pedestal de uma gangorra. Tudo que tem a quantidade de termos para um lado tem que ter para o outro. Para isso, como é par, eu tenho que escolher 2 para dar certo a quantidade de um termos para um lado e a quantidade de termos para o outro. E desses 2 termos, eu vou fazer a média deles, ou seja, eu vou somar e dividir por 2. Só que somando eles e dividindo por 2, a gente descobre que a mediana vai ser 3, porque somar 3 com 3 dá 6, dividindo por 2 dá 3. Então, a mediana aqui vai ser 3. E a média, minha gente? A média, eu acho que é a que a gente mais usa no nosso dia a dia, e a média vai ser sempre a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos que a gente tem. Então, é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. Então, somando aqui, a gente vai ter 1 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 9, 12, 15, 19, 24, 29, 35, 42. Então, somando todos esses caras, a gente tem aí uma soma que é 42. E eu vou dividir o 42 por 12, porque eu tenho 12 termos. Então, no final das contas, essa média vai ser, não chega a ser 4, que é 48, então vai ser 3, 36, ó. Na hora que eu faço 42 dividido por 12, dá 3 e é igual a 36. E aí vai sobrar, aqui vai ser 3, né? Vai sobrar 6. Botando uma vírgula aqui, a gente vai achar, então, que essa média é 3,5. Então, a gente encontrou que a moda é 3, a mediana é 3 e a média é 3,5. Essas são as medidas de termo central dessa distribuição específica. Beleza. Elas informam para a gente sobre o centro dessa distribuição. E aí, então, para que serve a variância e o desvio padrão? Bom, a variância e o desvio padrão servem para a gente ver o quanto que os termos estão longe dessas medidas centrais que a gente está vendo, principalmente quanto que eles estão longe da média. Então, tudo isso daqui que a gente está vendo, a gente pode ter coisas mais perto ou mais longe da nossa média. Então, no final das contas, minha gente, eu só quero dizer para vocês que a variância, o que ela é? A gente vai chamar, eu vou chamar de VAR. Só VAR. Eu aqui nesse PowerPoint eu não consigo apagar, gente. Ela vai ser a soma dos desvios, e eu já vou explicar o que é desvios, dividido pela quantidade de termos que a gente tem. O que são os desvios? Os desvios são quanto que cada termo está longe da média. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu dei, 20, 18, 0, 19, 21, 22 e 40, neste exemplo específico, a média, deixa eu só mudar aqui de cor, para a gente não ficar... Peraí. Vou botar um azulzinho. Ó, eu sei que a média desses caras aqui vai ser, deixa eu pensar, ó, 20, aí o 19, o 21 dá para... vai ser 20. A média aqui vai ser 20. Se vocês somarem e dividirem aí por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vocês vão ver que a média é 20. Por que eu sei disso? Porque eu botei o 20 no meio, e aí, ó, o 19 e o 21 deu 1 para o 19, os dois ficaram 20.
O 18 deu, o 22 deu 2 para o 18, os dois ficaram 20. O 40 divide no meio, aí entre 0 e 40 também deu 20. Isso daí foi só para fazer aqui mais rápido. Os desvios são quanto que cada termo está longe dessa média, que é 20. Então, peraí. Se a gente reparar, os termos são 20, 18, 0 e 19. 19, 21 e 22. Então, deixa eu apagar aqui esse cantinho aqui para a gente fazer aqui os desvios bem rapidinho. Só para vocês terem em mente uma coisa. Ó, o desvio, por exemplo, os termos são 20, 18, 0, 19, 21, 22 e 40. Quanto que o 20 está distante de 20? A gente faz 20 menos 20. O módulo disso é a distância do 20 à média. Por exemplo, quanto que o 18 está distante do 20? A gente subtrai a média do 18 e vai fazer um módulo disso, que vai dar 2. O módulo, eu sempre pego o número positivo. Por exemplo, quanto que o 0 está distante do 20? Está distante 20, porque o 0 é a nossa referência. O 19, quanto que ele está distante do 20? 1 só, então o desvio dele é 1. O 21, quanto está distante? Também é 1, então o desvio dele vai ser 1. O 22 está distante 2 do 20, então o desvio dele vai ser 2. E o 40 está distante quanto do 20? Está distante 20 do 20. Então, esses daqui são os nossos desvios. A variância vai ser a soma do quadrado dos desvios, né? Eu esqueci de colocar aqui o quadrado. Peraí, gente, para a gente bater esse print bonitinho. Aqui, ó, a soma do quadrado dos desvios, ou dos desvios ao quadrado, tanto faz. Aqui, a soma do quadrado dos desvios. Como assim quadrado dos desvios? A gente vai pegar cada desvio desse aqui e elevar ao quadrado. E vai somar. Vai somar, vai somar, vai somar, vai somar, vai somar e vai somar. Fazendo aqui bem rapidinho essa conta, a gente vai ter, ó, 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, que vai dar 800. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar 4 mais 4, que dá 8. Então, vai dar 808. E 1 e 1. Então, aqui a gente vai ficar com 808 mais 8. No final das contas, deixa eu ver, a gente vai ficar com 810, né? 808 mais 1 mais 1, 810. E aí a gente vai dividir pela quantidade de termos que a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a variância vai ser 810 dividido por 7. Essa é a nossa variância. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão é, na verdade, a raiz quadrada de 810 sobre 7, que vai dar um número esquisitão, porque raiz de 7 é irracional. Mas o que é importante de vocês entenderem aqui? Que, para quem está começando a estudar agora para o Enem de 2022, vocês precisam saber calcular média, moda e mediana muito bem. E o que você precisa saber sobre variância e desvio padrão? Você precisa saber que eles informam sobre a regularidade daqueles termos. Ou seja, quanto maior a variância e o desvio padrão, mais distante os termos estão da média. Ou seja, mais irregulares eles são, mais heterogêneos eles são. Então, ó, quanto maior é a variância e o desvio padrão, porque os dois vão ser maiores juntos, mais irregular vai ser a nossa distribuição de dados. E quanto menor, se for bem pequenininho a variância, se for 1, se for 0,5, quer dizer que está bem pertinho da média os dados. Então, quer dizer que é mais regular, é mais homogêneo. Então, isso daqui é uma informação importante. Para o Enem, vamos ser práticos. Não é necessário você calcular direitinho a variância e o desvio padrão. Caiu esse ano, inclusive, no último ano aí, 2021, caiu
desvio padrão e variância, mas caiu de uma outra forma, não precisava calcular especificamente. Caiu informando o que era e você tinha que trabalhar em cima disso. O que você precisa saber? Calcular média, moda e mediana, e precisa saber que quanto maior a variância e maior o desvio padrão, mais irregular são os dados, mais distantes eles são da média, e quanto menor eles forem, mais regulares eles são, mais perto da média, mais igualzinhos são cada um desses dados. Tudo bem, minha gente? Olha, pode parecer muita coisa, mas nós podemos ajudar vocês. Então, olha só, a gente está aqui no início do ano, no início, na segunda-feira, no início de 2022, num calor de 50 graus aqui no Rio de Janeiro, não sei aí onde vocês estão, vocês moram, se está muito quente igual aqui. Mas a boa notícia é que a gente pode te ajudar com isso. Lá dentro da plataforma Descomplica, a gente tem um monte de listas de exercício e a gente tem essa ferramentazinha aqui, ó, que ela informa quantas que você acertou, quantas listas você acertou, quantas listas você errou. E aí, por que isso é bom pra gente? Isso é bom pra gente porque a gente sabe onde que a gente foca. Então, por exemplo, vamos supor que você é a pessoa que tem esse quadro aí que eu estou mostrando aí agora para vocês. A pessoa ela tem mais erradas, né? O negócio mais vermelhinho em literatura, matemática e biologia. Então, essa pessoa sabe que, por exemplo, para o cronograma dela de semana que vem, ela precisa focar em literatura, matemática e biologia. E aí, gente, outra dica que eu dou para vocês, estamos começando o ano e aqui vai ser recheado de dica, é o seguinte: não fujam das coisas que vocês têm dificuldade. Este é o momento, agora, janeiro, fevereiro, esse início, é um momento de vocês pegarem as coisas que vocês têm dificuldade e abraçar essas coisas, e tentar, e errar, e continuar tendo dificuldade, porque aí que vocês vão. Não adianta você pegar a dificuldade, sair correndo e ficar toda hora vendo as matérias que vocês gostam mais, que vocês têm mais facilidade, que é. Ah, mas é tão bom ficar lá filosofando nas aulas de filosofia, sendo que você é um gênio da filosofia. Então, vamos tentar focar um pouquinho mais naquelas outras que eu sei que tu não gosta muito, mas vamos tentar gostar. Vamos tentar ver algum prazer naquelas matérias que vocês têm mais dificuldade, que vocês gostam menos. Bom, e outra coisa também, eu estou mostrando aqui para vocês como é que é a carinha da plataforma. E aí, nessa plataforma, bem aqui na esquerda, a gente tem aqui um monte de coisinhas, estão vendo? Dentro delas, a gente tem o ao vivo, que são as aulas ao vivo que vocês vão ter. A gente tem uma grade lá no Descomplica que vocês têm aula todos os dias à noite. Todos os dias de segunda a sexta, né, gente? Porque sábado e domingo, até os profs de vocês precisam descansar. Mas todos os dias à noite, de segunda a sexta, tem aulas normais, matéria. E aí é aula de matéria com exercício dentro da aula mesmo. Mas, assim, é o que a gente chama mais da aula expositiva. Durante a manhã e a tarde, vocês têm diversas outras atividades, correção de exercício, monitoria, um monte de outras coisas para quem quer se aprofundar mais. Mas para a galera que tem, professora, eu só tenho horário à noite e eu quero me dedicar à noite para isso. Vocês vão ter aula todos os dias com os professores, é super legal. Não sei se alguém aqui no chat é do Descomplica. Se for, pode falar como funciona essa dinâmica do chat, que é muito maneiro. Eu acho muito maneiro, porque vocês podem perguntar para o professor ao vivo, o professor responde, é mais legal. Dentro do chat tem uma pessoa só para ficar olhando vocês, que a gente chama de chateira, e tem um monitor. Então, por exemplo, na minha aula de matemática, vocês sempre vão ter um monitor de matemática lá para auxiliar vocês em dúvidas mais básicas. E se for uma dúvida que você queira mandar para o professor, aí o monitor manda para o professor e o professor ao vivo responde para vocês. Beleza, minha gente? Outra coisa também é o checklist que a gente tem lá na plataforma. A gente tem um checklist, conforme você for fazendo, eu me coordenei que na semana 1 eu tenho esses conteúdos aqui, que são os conteúdos que vão ter durante a semana. E aí você vai ver, opa, já vi biologia, vou botar o check, já vi filosofia pré-socrático, vou botar o check, velocidade média, botei o check, e aí você vai se organizando, que aí vai sumir. Depois você põe o check, você vai lá para a semana 2, aí você vai ver que vai ficar o que ficou faltando. Então, isso daí é ótimo para a organização de vocês.
E isso tudo, minha gente, sério, por 12 vezes de R$17,90. Por 12 vezes de R$17,90 aqui no link na descrição desse vídeo, você consegue assinar. E aí você vai ter acesso a essa plataforma que eu estou mostrando para vocês. Aulas ao vivo todos os dias, de segunda a sexta. Sempre aulas novas, com os professores super, hiper capacitados, que fazem aulas, assim, incríveis, muito maneiras de ver. Eu já vi aluno falando que, às vezes, senta com a família, comendo uma pipoquinha para assistir a aula do Descomplica à noite. Então, assim, não é nada gravado, velho, são sempre coisas atuais. Dentro desse Descomplica Enem, vocês, além disso, vocês têm acesso a muitas outras aulas gravadas também, mas eu estou em dúvida naquele conteúdo. Por exemplo, agora, vamos supor que agora você saiu dessa live em dúvida em escala. Fala, eu acho que eu preciso dar uma praticada em escala. Assina o Descomplica, chega lá e pesquisa escala, lá na busca. Aí vai vir um monte de aula, um monte de exercício, que aí você pode praticar escala. Então, vocês, nesse plano Descomplica Enem, vocês têm acesso a tudo isso, tirar dúvidas ao vivo de todas as disciplinas, material de apoio, teste de verificação, avaliação semanal, revista de atualidades. Essa aula de atualidade ao vivo tem uma aula de bem-estar que é muito maneira, resumão e redação 60 tempos. E para quem está focado aí nas áreas de medicina, biologia, áreas mais biomédicas, a gente tem o Descomplica Medicina. E qual que é o diferencial? A gente tem 4 diferenciais aqui, que é o tirar dúvidas ao vivo extra sobre biologia, química, física e redação. A sala de estudos no Google Meet. Então, vão ter vários dias onde vão ser abertos salas de estudos no Google Meet. E dentro dessas salas vão ter pessoas para responder as dúvidas de vocês, tanto de matéria, quanto de dúvida mesmo de entrar na faculdade, essas dúvidas mais de vestibulando. Tem uma parada que é muito maneira, que é essa trilha de especialidades médicas, que vocês lá dentro dessa plataforma do Descomplica Medicina, vocês vão ver as especialidades médicas. Eu quero saber o que um otorrino faz. Aí você vai ter lá tudo relacionado a isso. E último e não menos importante, mais importante ainda do que tudo, é a mentoria. Então, essa galera que assinar o Descomplica Medicina vai ter uma mentoria onde vai ser direcionado, vai ajudar vocês a organizar melhor esse ano de estudo de vocês. Tudo bem, gente? Voltando aqui para os tópicos de matemática, vamos a produtos notáveis, que também é uma coisa muito importante. Então, é legal que hoje, nessa segunda-feira, a gente relembre os produtos notáveis, porque várias vezes, a gente vai ter que lembrar deles. Então, os 3 que eu queria mostrar aqui para vocês bem rapidinho são esses daqui. A gente tem a soma ao quadrado, então A mais B ao quadrado. Isso daqui vai ser sempre o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. É importante vocês sempre se lembrarem que quando a gente tem A mais B ao quadrado, isso é, na verdade, A mais B vezes A mais B. Então, isso daqui não é ao quadrado mais B ao quadrado, gente. Pelo amor de Deus. Isso daqui é A mais B vezes A mais B. Só que isso daqui, a gente tem que fazer um chuveirinho danado. E na hora de fazer esse chuveirinho danado, a gente chega com o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E se for o menos aqui, a gente vai ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso são coisas que a gente vai lidar tanto no dia a dia, que é muito legal vocês recordarem e relembrarem isso daí. Aí, agora, se a gente tem A mais B vezes A menos B, a gente vai chamar isso daqui de diferença de quadrados. Na hora que a gente aplica a distributiva, e vou aplicar aqui a distributiva só para vocês se lembrarem. Na hora que a gente aplica a distributiva, a gente vai ficar com A ao quadrado menos AB mais AB menos B ao quadrado. Só que aqui, AB mais AB menos AB vai sumir, porque mais 2 menos 2 é 0. Então, aqui no final das contas, a gente vai ficar com A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, sempre a diferença entre 2 quadrados, a gente pode fatorar isso com uma multiplicação de A mais B vezes A menos B. Isso daí vai ser uma coisa muito boa que a gente usa também.
Bom, minha gente, é, deixa eu ver aqui. Tem gente já falando aqui sobre. Ó, quem comprou o plano, as aulas gravadas são dos anos anteriores. É, Júlia, então, para quem comprou o plano, vocês vão ter todos os dias aulas. Aí, vamos supor que você ainda não teve aula sobre, sei lá, biologia, nem sei, metamorfose. E você quer saber sobre metamorfose. Aí você vai ter acesso lá dentro da plataforma a várias aulas dos anos anteriores de metamorfose e também umas aulas que são bem curtinhas, de 4 minutos, bem rapidinhas, é, que a gente chama de VOD, que elas são bem rapidinhas para te explicar isso. Então, se você vamos supor que você quer saber um conteúdo que vai ser abordado em maio. Você quer saber ele agora, você vai ter acesso a isso na plataforma. A Júlia estava perguntando aqui. Enfim, aí tem um pessoal falando que travou, que a minha imagem está ruim para não dormir. Então, eu acho que é mais isso mesmo que vocês estão comentando aí no chat, né? Bom, minha gente, o que eu queria falar com vocês é que o Descomplica, ele tá aqui para facilitar um pouco a vida de vocês nesse ano de vestibular. Então, se vocês estão em dúvida em qual carreira seguir, eu acho que esse foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Quando eu cheguei no terceiro ano, eu tive que decidir. Na minha época, a gente tinha que decidir no inicinho do terceiro ano, até o meio do ano, porque as provas você já tinha que marcar o que você queria, então isso desenvolveu uma crise, e eu super entendo isso. A gente aqui do Descomplica tem feito de tudo para auxiliar vocês, tanto que essas aulas de bem-estar, elas ajudam muito, muito nesse quesito. E aí vocês vão ter esse guia de carreiras para vocês saberem um pouco mais de cada carreira, porque às vezes a gente nem sabe quais são as carreiras que existem. E aí, de uma forma bem descontraída, a gente vai ter esse guia de carreiras. Se vocês aí estão em dúvidas em qual carreira seguir, então se liga que a gente tem essa novidade agora. Então, se vocês estão super, ai meu Deus, não sei o que fazer, gente, calma, Descomplica tá aqui, a gente vai dar a mão para vocês, a gente super entende todas essas crises que podem vir. E nosso objetivo é sempre ajudá-los. E se você tem curiosidade sobre os salários, ai meu Deus, quanto que é isso? Ai meu Deus, quanto ganha um professor? Quanto ganha, sei lá, um mecânico? Quanto ganha, sei lá, cozinheiro? O que vocês quiserem saber, vai ter isso também. Então, assim, é óbvio que é uma média salarial, óbvio que tem pessoas que ganham pra caramba e pessoas que ganham muito pouco, mas isso é uma média salarial para vocês terem uma ideia. Para finalizar, eu não poderia acabar essa live sem falar para vocês sobre um teorema muito importante. Na verdade, Pitágoras, né? Um cara aí super relevante para gente. Mas o teorema de Pitágoras vai ser sempre aplicado quando a gente tem um triângulo retângulo. Então, a gente já mudou aqui da álgebra logo para geometria. E esse teorema, ele sempre precisa ser aplicado num triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulozinho reto. E ele vai dizer para a gente que sempre a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E, cara, isso é tão relevante, gente. Ó, botei aqui um exemplo tridimensional de onde que a gente pode usar Pitágoras. Você pensa assim, Pitágoras está ali bonitinho. Cara, a gente pode usar, por exemplo, para descobrir a apótema de uma pirâmide, que são coisas que vocês vão ver também durante o ano lá em geometria, em matemática 2. Então, se a gente, por exemplo, quer descobrir a apótema de uma pirâmide, a gente vai pegar a apótema da base, pegar a altura dessa pirâmide, aplicar Pitágoras para descobrir essa apótema. Um outro exemplo também de quando que a gente aplica Pitágoras é quando a gente quer descobrir a distância entre dois pontos, quando a gente está falando um pouquinho de geometria analítica. Então, a gente aqui também vai aplicar Pitágoras, que a gente vai descobrir essa distância, vai aplicar Pitágoras para descobrir essa daqui. Então, isso daí são aplicações relevantes de onde que a gente pode aplicar Pitágoras. Bom, minha gente, de novo, nesse agora, vocês assinando agora, vocês têm o link aqui embaixo das nossas aulas ao vivo, guia do estudo perfeito. E assinando agora, vocês têm acesso ao Descomplica Enem, que é 12 vezes de R$17,90. Mas já o Medicina é um pouquinho mais caro, que é 12 vezes de R$22,90.
E os diferenciais são porque aí vai ter mais tira dúvidas, sala de estudos no Meets, então você vai ter uma coisa um pouquinho mais particularizada para você. E a mentoria, essa trilha de especialidades, né? E a mentoria, que também é super importante. Beleza, minha gente? E eu quero que vocês me digam se vocês curtiram a aula. E se vocês curtiram, eu quero muito que vocês se inscrevam aí no nosso canal, ative aí o sininho, deixa o like, porque, cara, esse ano tá cheio de novidades. Flávio Roberto falou: adoro suas aulas, prof. Ai, obrigada, Flávio. Bom, e aí a minha notícia é que eu quero ver vocês dentro da plataforma, minha gente. Muito obrigada a quem gastou esse tempinho para ficar hoje aqui comigo. Foi muito legal a gente ficar aqui juntos. É segunda-feira, 2022. É um dia da gente sentar, não importa que agora já são 6 horas. Hoje é dia, então, da gente sentar para se organizar. E aí, a gente aqui do Descomplica super te ajuda a se organizar com as coisas. Vamos nos organizar e vamos ter um ano incrível. Muito obrigada por ficarem aqui comigo e eu vejo vocês lá dentro da plataforma. Um beijo grande e uma boa noite para vocês.